Hoje nós vamos receber Andréia Fischer. Andréia tem empregado CLT e tem também representantes em todo o Brasil. Então pensa comigo, se já é difícil a gente aplicar as regras e cuidar de tudo dentro da empresa, imagina quando você tem muitas pessoas, né, que trabalham e o teu resultado depende dessas pessoas e elas estão fora e longe da tua empresa. Vamos conhecer a Andréia, vai ser super show a nossa live hoje. E agora eu vou abrir aqui também no Instagram, para que a gente possa começar a nossa live por aqui. E essa live é para você, essa live é para você que já se sentiu preso em presidiário, trabalhando mais do que toda a tua equipe. Hoje eu trouxe a empresária Andréia Fischer. Andréia, ela tem muitos empregados CLT, mas ela tem também representantes comerciais. Pensa comigo, se não é fácil a gente cuidar dos empregados embaixo do olho, imagina eles longe. Pois é, vai ser muito boa a nossa live. Andréia, e conta pra gente, você já nasceu empresária? Você já foi empregada? Conta um pouco da tua história. Por que você Nasci resolveu nada, ser empresária? nasci nada. Sempre trabalhei CLT, né? Eu dei aula por 10 anos, mas aquele sonho empreendedor eu sempre tinha, né? Desde que eu tinha 15 anos lá, que eu já empreendia de alguma forma, numa lojinha que minha mãe tinha, eu já vendia lá alguma coisa, uma presilha, um lacinho de cabelo, né? Eu já vendia sempre alguma coisa, né? Então eu já tinha muita vontade. Acabei partindo para outro lado. E depois fui resgatar esse sonho, né? De ter realmente uma empresa, de ser empresária, né? E fui aos poucos galgando até chegar aqui, que ainda não está prontinho, né? Mas estamos caminhando. E como você começou? Conta para o pessoal, porque eu sei que você tem uma história muito bonita e você tem Sim, uma missão muito bonita, sim, né? sim. E assim, e como todos nós começamos, nem bola de neve não começa grande, começa Sim, pequenininha e vai pequenininha. crescendo, né? Então, Exatamente. você tem uma história muito bonita. Conta para a gente um pouco do início da tua empresa. Como é que Tá. você acabou virando empresária mesmo? Sim, sim. Quando eu tinha lá meus 15 anos, eu tinha as minhas anotações, né? E eu tinha uma ou duas pessoas que vendiam algumas peças para mim. E aí eu, né, anotava, se eu tiver 50 revendedoras, 10 revendedoras e tal, né? E foi aquele lance de querer ganhar, de querer ir atrás do dinheiro, que é o que todo mundo vai atrás, e depois você entra na paixão, né? E aí eu desviei disso, fui dar aula e voltei. Quando eu parei de dar aula e realmente eu comecei a empresa, eu Você já comecei vendia assim, semijoias, é isso? isso, já vendi. Quando eu tinha uns 15 anos, eu vendi umas prisilinhas, tinha uma vizinha que vendia para mim na escola, né? Então eu computava, se eu vender, se eu tiver 10 revendedoras assim, elas venderem esse tanto, né? Eu vou lucrar X, ainda não preciso ficar saindo, tal, né? Beleza. Aí, com uns 18 anos, eu comecei a vender semijoias, né? Eu vendia consignado. Então, eu pegava de uma moça o mostruário e vendia mais para a família, né? Conhecidos e tal. Enfim, depois disso eu fui dar aula. Dei aula por 10 anos. E quando foi em 2006, né, que meu primeiro filho nasceu, 2007 eu parei de dar aula. Foi quando eu comecei a mexer com as semijoias. Né? E como que eu comecei tudo isso daí? Eu comecei lá com a minha mãe, né? Ela me deu um apoio, ela me ajudou, a gente foi fazendo, mas de repente, não era o que ela queria, né? Ela já tinha a vida dela ganha, e eu queria, como estava começando a minha vida, né? E E com aí, bebê pequeno. sim, com um bebê pequeno, eu não queria mais Bebê voltar da aula. pequeno e querendo ampliar suas vendas e tal. Isso, exatamente. E nesse tempo eu comecei com 3 revendedoras. Aí, beleza, separei a sociedade da minha mãe e fui trabalhar só. Trabalhei por uns, vamos dizer assim, acho que uns 4 ou 5 anos ali sozinha, né? E aí eu tinha 3, 5 revendedoras, que era o que eu sozinha conseguia fazer, né? Porque eu tinha que comprar peças, tinha que etiquetar, tinha que mandar banhar, e uma série de coisas, montar mostruário, então era o eu empresária, né? Que nem falam aí, era eu, né? E aí, beleza, aí chegou um determinado momento que, assim, eu falei, mas se eu tenho um sonho, eu quero me tornar uma empresária,
tenho o sonho de ter uma empresa. Aliás, eu tinha o sonho de ter uma sala comercial de tipo 30 metros quadrados. Esse era o meu sonho, né? De ter as minhas revendedoras, de ter meus monstruários. E aí, o que eu fiz? Eu chamei o meu irmão, né, o Fernando, para ser meu sócio. Né? Foi dali que nasceu, de fato, a Infinity Semijoias. Né? Então, quando eu chamei o Fernando para ser meu sócio, eu propus, a gente negociou lá, eu vendi aquele pouquinho de mercadoria que eu tinha e a gente começou. Né? A gente começou, tipo assim, com pouquíssimas revendedoras. Na época, eu tinha 6 revendedoras. Né? Que daí, tipo assim, é como se eu vendesse a clientela, né, para ele também. Então, ele comprou e a gente começou a trabalhar. Eu me lembro que... topou assim, logo de cara? Porque sim, ele topou. Semijoias, a gente lembra mais mulher e tal, né? Não é um Sim, negócio exatamente. masculino. De cara, ele já acreditou no seu sonho? Então, e ele era, para você ter ideia, ele era vidraceiro, na verdade. Uau, Ele bem trabalhava com diferente. vidraçaria. E eu comecei a dar um suporte para ele administrativo só, que eu sempre lidei muito bem com papéis e tal, né? Comecei a ajudar ele na parte administrativa. Aí que surgiu a ideia de eu chamar ele para ser sócio, porque ele já tinha uma empresa há uns 10 anos já, quase por aí. Então, ele tinha alguma experiência com empregada, ele já tinha alguma experiência como ter uma empresa e tal. Só que ele também era quebrado como eu, né? Não tinha, tipo assim, não tinha nada. E a gente começou praticamente com quase nada, né? E aí ele topou partes, até eu convencer ele que a Semijoia realmente era assim, uma mina, vamos dizer assim, né? Porque tudo é ouro, né? Se a gente ouviu o pessoal falar, toda empresa é uma mina de ouro, né? Então, até eu mostrar para ele que realmente, para ele sair da vidraçaria e entrar na Semijoias e mostrar que aquilo ali era para embelezar as pessoas, para dar, sabe, uma autoestima, empoderar uma mulher, né? Foi indo. E ele foi E também entrando. oportunidade de ganho para quantas outras mães que Sim, não queriam estar exatamente. trabalhando, ficando longe dos filhos, né? E vocês Isso. proporcionavam essa renda para elas também. Sim, com certeza. Isso faz parte da nossa missão, né? Então, a gente começou com muito poucas vendedoras, aí foi indo, foi trabalhando. Primeiro, a nossa empresa foi familiar, trabalhava eu, o meu irmão, meu sócio, minha cunhada, uma outra tia. Então, foi indo, né? Foi no familiar, tal. Isso por 2, 3 anos. Aquela patina e aquele caixa que não ergue, que não, né? Aquela coisa, empréstimo em banco e conta negativa e tararã. Enfim, e aí chegou a pandemia, né, Carmen? Aí que é a parte boa da história, eu falo, entendeu? Aí chegou a pandemia, a parte boa da história. Porque na pandemia, a nossa empresa, ela cresceu bastante, né? Todo mundo quis sair para vender alguma coisa, muita gente perdeu o emprego, e como a nossa empresa é para dar oportunidade, quem quer ter uma renda extra, uma liberdade financeira, né? Então, a gente, tipo assim, a gente cresceu bastante. E foi aí que a gente viu a necessidade de contratar, a família acabou saindo e contratar novos empregados, entendeu? Né? Que foi até em junho de 2020, né? Nos meados de junho, que entrou uma das nossas primeiras empregadas, que ela está até hoje com a gente, tá aí pela live também. Então, de lá para cá, a gente foi subindo, 2020, 2021 foram 2 anos muito fortes para a gente, assim, sabe? A gente, assim, cresceu bastante, mas tem aquela coisa, né, Carmen? Você ser empresário é ser, assim, matar um leão a cada dia, né? E vai indo, né? É aquela coisa, né? O que você sempre fala até pra gente. Não é tipo assim, nasci empresária, né? Não é assim que Não é funciona. bem assim. E Não é aquela bem coisa, assim. quando nós temos poucas pessoas, né, a gente tem poucos problemas. À medida que a empresa Exatamente. cresce, que a gente começa a Sim, trazer mais pessoas para trabalhar com a gente, aumenta muito a sim, nossa responsabilidade. São sem mais dúvida. famílias que a gente é Sim, responsável por elas, né? Então sim, com depende certeza. da empresa crescer para que aquelas pessoas possam pagar o aluguel, para que aquelas pessoas possam levar o arroz com feijão para casa. Sim, sem Então, dúvida. não dá para a gente fazer uma administração de qualquer jeito e levando com a barriga, porque quando você é a única que está vendendo as joias, ganhou um dinheirinho, tá bom, foi no orçamento. Quando você Sim, começa a ter mais representantes, você já passa a ter
mais responsabilidade em Sim, com relação a essas certeza. pessoas. E Com quando você começa a certeza. ter empregado CLT, aí a Sim, responsabilidade é maior ainda. sim, Porque é você maior. entendeu? O salário está lá O para ser salário você pago. tem que pagar, com certeza. O Com salário está certeza. lá, não tem como fugir disso, né? Sim, não tem E mesmo. aí aumenta a responsabilidade, junto vem todos os problemas. E a gente começa a Sim, entrar, a trabalhar, 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 porque a gente vê isso não está feito, eu vou fazer. Não, isso aqui não está certo, eu vou fazer. Não, isso aqui eu arrumo. Não, isso aqui eu faço. Quando você vê, já está lá trabalhando 24 sim, horas por dia, mais do que sim, todos os empregados. Porque os sim, com empregados deu certeza. horário, eles vão embora. Sim, é E verdade. aí? E aí foi entrando, né? Entrou uma, entrou outra, e isso 2020, acho que a gente contratou, não sei dizer exato o número, mas foi umas 4 contratações, e aí foi entrando um, entrando outro, e o pessoal, assim, qual que era a imagem que a gente sempre vendia para todos, todo mundo que entrava para trabalhar conosco? Era o quê? Eu e Fernanda, a gente sempre foi muito fazedor, entendeu? A gente sempre, tipo, foi de colocar a mão na massa, não tinha tempo ruim pra gente. E a gente realmente fazia. Então, por exemplo, eu tenho empregados que ficavam comigo lá até mais de 8 horas da noite. Eu falava, meu Deus, Jesus, mas eles ficavam. Entendeu? Então, a gente conseguiu uma contratação de uma leva boa. Tiveram alguns que saíram que, infelizmente, não faziam, não queriam aquela mesma missão que a gente tinha. Mas aí eu fui contratando um, contratando outro, trabalhando tipo assim, a gente ficava muito sobrecarregado, eu e Fernando, né? Mas bastante mesmo. Era uma sobrecarga assim, que às vezes tinha dias, em 2021, tiveram dias que eu chegava na empresa, meu esposo ia trabalhar 3 horas da manhã, né? Ia fazer as viagens de areia e tal. E aí, o que eu fazia? Eu ajeitava toda a casa rapidinho, acordava quando ajeitava 4h30 da manhã, eu estava no escritório, que é tipo 1,5 km de casa. Com tanto de coisa que tinha para fazer. Eu cuidava da parte financeira e administrativa. E o Fernando cuidava da parte de estoque, entendeu? De estoque, de compra, de mercadoria. Então, tipo assim, a gente cuidava de áreas muito importantes da empresa. Entendeu? Então, o trabalho operacional, eu tive muitos braços, né? Os empregados faziam, mas tudo você tinha que estar em cima, porque era um modelo de negócio novo, é uma empresa que estava crescendo, e tipo assim, digamos assim, a gente escalou muito rápido e não conseguiu organizar, entendeu? E às vezes até os empregados, aquela coisa que você fala assim, não, mas por que você não fez isso, você não fez aquilo? Era cobrado até em excessividade minha, porque, tipo assim, por que a pessoa não fez? Mas ele também já estava todo atribulado, não sabia para onde correr, porque eu e o Fernando era assim. Porque realmente a empresa é o espelho dos donos, não tem jeito. Né? Aí Com você vai certeza. treinando, é o espelho. Então, elas ficavam totalmente atribuladas, doidas, não sabiam o que fazer primeiro, o que eu faço depois, porque Fernando, a gente não conseguia, às vezes, delegar. Conseguia falar, ó, faz, mas, não faz direito, deixa eu mesmo faço, vai, tipo assim, entendeu? Então, 2021, como a gente escalou muito, então, tipo assim, a gente não conseguiu organizar. De fato, não conseguimos. Entendeu? A gente viu vários cursos para fazer, várias coisas, não tinha, né? Hoje em dia o online está muito propício para a gente, né? E a gente não conseguiu achar nada, e fomos empurrando com a barriga. E vamos empurrando, ficamos. A gente tem dias aqui que a gente ficava até 9 horas da noite. E isso era, tipo, não era um dia da semana, sabe? Porque hoje eu preciso ficar um pouquinho mais, né? Eram assim, às vezes a semana toda. Chegava cedinho e saía à tarde. O primeiro a sair, o último. O primeiro a chegar e o último a sair. Era bem, A bem isso própria daí, entendeu? empresidiária. Exatamente. E a gente Às vezes ficou as muito. pessoas falam, eu tenho uma empresa. Eu falo, você tem uma empresa ou é a empresa que tem você, né? Porque aí a gente Exatamente. se torna o próprio empresidiário. O Fernando Henrique, na primeira live, ele disse que ele não ia contratar pessoas porque ele tinha medo de contratar as pessoas, porque já tinha Nossa. dado errado e que ele ia ficar trabalhando sozinho agora. E aí eu já dei uma dura nele e falei, Fernando, sem equipe você não vai ser Não empresário. cresce, Eu não achei que adianta. ele não ia mais vir na live, mas ele veio em todas as minhas lives. Então, eu também fico muito feliz que ele entendeu que ele vai precisar aprender a contratar. E, Sim, assim, sem atire a dúvida. primeira pedra quem nunca contratou errado, né? Ou nem me fale, nem me fale. A gente fez algumas.
assim, a gente fez várias contratações, né, ao longo desse 2021, metade de 2020 e 2021. Algumas muito assertivas, não tem, né, a gente está com uma equipe muito boa aqui, né? Hoje, quando eu fiz a reunião Missão, Visão, Valores ali, você viu realmente o pessoal tá ali, né, querendo realmente, eles criaram, nos ajudaram a criar a missão, né? Então, realmente, eles vestem a camisa. E todo mundo que entra, né, todos os que entram agora tem que pegar essa onda, né? Tem que surfar. Tem que surfar essa onda, né? O Fernando tá, mas ele tá aqui, ó, só sondando, né? Falando das... Só nos bastidores. Só nos bastidores, né? Me auxiliando aqui, né? Em todas as coisas, mas, tipo assim, a gente, na parte de contratar, e Fernando, contrata, meu filho, porque sem contratação, tipo assim, você não vai ser nada. Hoje, a gente não saberia dizer se a Infinity estaria na mesma proporção, óbvio que não, comigo e com o Fernando, com certeza não. Entendeu? Com os nossos quase 20 colaboradores que hoje a gente tem, né? Eles é que nos ajudam a escalar isso daí, né? Eles é que estão ali trabalhando, fazendo, entendeu? A gente está ali só, né, dirigindo, né, como você fala, né, dirigindo, né? Tivemos que aprender meio a duras penas, mas exatamente isso daí, né? Diretores da empresa. Exatamente, não é uma tarefa fácil, né? Quando você vê aquela planilha lá que você dá no curso, você fala assim, agora você vai descrever todos os seus, o que você faz na empresa. Nossa, deu uma lista gigantesca, né? E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou sobrecarregar as minhas meninas, eu vou sobrecarregar. Eu falei assim, meu Deus do céu, não posso. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui vendo cada um que tinha um tempinho livre, eu fui passando. Eu tinha, em agosto, eu tinha contratado a moça do financeiro, né, que veio para me substituir, e eu fui passando de pouquinho para ela. Aí, tipo assim, esse ano eu passei todo o restante para ela, entendeu? Então, do financeiro, o que eu faço? Eu só confiro o trabalho que ela fez. Então, tipo assim, tô livre de financeiro, viu, Mônica? Obrigada. Tô livre. Então, eu consegui. Aí, esse ano a gente contratou também a Michele, que veio para cuidar do administrativo. Tá cuidando muito bem também, parte de RH, de folha, de contratação, não, de documentação, de funcionário, não faço mais nada. Tudo ela que faz, entendeu? Eu venho só naquele finzinho, para assinar, né? Passar as regras, tudo bonitinho como que é, entendeu? Mas, tipo assim, eu tenho as duas contratações muito assertivas, entendeu? Fora toda a outra equipe, né? Todo o outro pessoal também que assim, faz por onde, entendeu? A gente conseguiu Andréia, umas me boas... diga uma coisa. Você deu sorte contratando essas duas pessoas ou você seguiu uma metodologia? Ó, é assim, a Michelle, ela já era uma ex-funcionária nossa, né? Uhum. Ela saiu por problemas pessoais e retornou. Então, eu não fiz muita coisa, eu já sabia da eficiência dela, eu só recontratei. Né? A Mônica, como foi em agosto, eu não fiz modo Carmen, né? Como falou o Fernando, meu sócio. Eu fiz lá a contratação, pus lá no site de emprego e apareceram 5 pessoas aqui. A gente pediu, era bem específico, tinha que entender de financeiro. E aí a gente achou, vamos contratar a Mônica. Ela chegou aqui, fizemos as entrevistas, vamos contratar. Deu certo, né? Digamos assim, que esses foram sorte, né? Uhum. Mas as últimas contratações que a gente fez, digamos que as de 2022, né? A gente comprou o curso no finzinho do ano mesmo, né? E lá fomos nós. Bem no Natal. Bem foi na no semana Natal. do Natal. Era Natal, nem me fala, que a gente estava lançando. Sim, eu queria tanto o curso que eu fiz Pix 2 vezes, ainda bem que não foi aceito. Que eu fiz uma vez e acho que o banco não liberou, ou a sua plataforma não liberou, né? Porque acho que identificou o mesmo CNPJ. Eu que te achei. E foi o Fernando que te achou, ele tá lembrando aqui, viu? Que nós vimos lá, ele te viu lá e eu comecei a seguir e comecei a me identificar com tudo, entendeu? Comecei a me identificar porque a gente sabia lidar com a empresa, mas a gente não sabia como lidar com o empregado, entendeu? Como fazer uma contratação, como fazer uma missão. A minha empresa vai fazer 7 anos em abril, a nossa empresa, minha e do Fernando, né?
E a gente não tinha missão, visão, valores. A gente tinha uns valores ali na parede, entendeu? Que era, gente, vocês têm que cumprir isso aqui, então beleza. E aí, esse ano a gente conseguiu fazer essa reunião, entendeu? Conseguimos várias coisas. As contratações, então, nem fala. As contratações, assim, o modelo Carmen que a gente fala aqui, né? Então, o Fernando falou assim, será que esse negócio de vídeo, ninguém vai querer mandar vídeo, né? Aquela coisa, né? A pessoa vai mandar o currículo no e-mail, depois vai ter que mandar o vídeo ainda. É muita peneira. Eu falei assim, vamos tentar, né? Do nosso jeito a gente conseguiu. Muitos bons, porém, alguns, assim, né, que deram errado, eu tive que mandar embora, não teve jeito. É as contratações lá que, né, é as doideiras da vida, né? E aí a gente foi e fez essas... Foram 3 pessoas que nós contratamos esse ano, para você ter ideia. Nós fizemos lá no seu modelo. Pedimos para o pessoal, entramos no site de emprego, né, que eu prefiro do que o Facebook. Eu acho que é mais a qualidade das pessoas é melhor, isso depende do cargo que você procura, né? Aí mandaram, sei lá, uns 300 currículos em cada um dos sites. Uau! Já pensou se você for ler 300 currículos? Imagina. Aí, o que eu fiz? Eu catei a Michelle, né, que é a moça do administrativo, e falei, você seleciona, eu preciso de pessoas de São Bernardo do ABC, que tenha uma condução, né, que é como a gente propõe na empresa. Beleza, ela foi separando, diversificando lá, separando, beleza. Montou, já eliminou uns 200 de cada. E aí, os que ela estavam na nossa região, ela mandava, favor, enviar o currículo para o e-mail tal, que a gente criou um e-mail só para a pessoa mandar o currículo, para não misturar com os essa nossos. dica vale ouro, hein? Se vocês levarem só essa dica da live, olha aí que dica de ouro. Quando você cria um e-mail específico para aquela vaga que você está procurando. Sim. E aí você põe vendedor@gmail.com, auxiliar de produção 2022 @gmail. É muito prático, você ganha muito tempo com isso. E aí você criou, então, o e-mail. Isso, a Michelle, tudo com a Michelle sempre foi me ajudando nessa parte, né? E aí ela criou o e-mail e começou a receber os currículos. E no e-mail do currículo, eu instruí como você falou. Só manda lá, por favor, enviar um vídeo de até tantos segundos no WhatsApp e tal. Aí, beleza, o pessoal tudo mandou os vídeos lá no WhatsApp. Aí, mais uma peneira. Então, acho que foram mais ou menos uns 20 vídeos, acho que deram. De 620 mandaram vídeo. Então, foi uma boa peneira, né? Aí, beleza. Aí, desses 20 que a gente chamou, então, tá bom, você mandou o vídeo? Favor comparecer para fazer um teste na empresa, data tal, horário tal, tarará. Aí vieram e fizeram. Eu precisava contratar uma pessoa para substituir uma outra que havia pedido a demissão, né? E ela ia substituir a moça que montava os mostruários, que faz a limpeza, encaixa as peças, as novidades, né? Tinha que ter, então, uma pessoa que soubesse alinhar uns brincos, que tivesse um zelo, né? Porque a semijoia é uma peça mais delicada, né? Então, ela precisa, né? Precisa do manuseio mais tático, assim, né? Aí, beleza. Aí vieram as 20 pessoas, né? Então, qual foi os nossos... eu e o Fernando criamos um teste... Dos 20 vídeos, você chamou todo mundo? Então, não, verdade, pulei uma etapa. Dos 20, eu não chamei os 20. Teve alguns que eu já eliminei, né? Porque eu vi que, assim, não foi nem por aparência, não, porque a gente não né? A gente não há necessidade disso, mas foi assim, pelo tipo assim, a pessoa, não sei se a pessoa não assim, desprendida, se não é, sabe? Então, a gente, essa aqui não serve, essa aqui tem cara da empresa, tem a cara da empresa, né? Então, a gente selecionou, se não me engano, de números, Carmen, eu acho que foram 12 vídeos. Dos 20, a gente selecionou 12. Porque é um funil, né? É um funil. Vai reduzindo cada vez mais os candidatos até a gente conseguir chegar nos candidatos que têm a cara da nossa empresa. Sim, exatamente. Aqueles que você vai ter mais chance para dar certo e ainda tem um período de experiência, né? Sim, exatamente. E aí a gente foi afunilando. Então vieram essas 12, aí primeiro elas fizeram um teste lá. Aí uma delas começou a fazer o teste e desistiu. Não, eu não quero isso aqui, não é para mim, já foi embora.
Então, ela já sabia que ela ia, se ela fosse a escolhida, ela ia montar no mostruário. Então, ela já foi embora. Ela falou assim, não quero não. Porque aqui eu faço 2 testes, né? Nós fizemos 2 testes no dia. Esse teste prático, né? De como montar o kit, e um outro teste de personalidade que eu já costumo por hábito usar, né? Para saber se a pessoa não tem um perfil muito assim de mandão, né? Então, que daí a gente precisa de alguém que seja acomodado, receba ordens, entenda que ele é um Trabalho empregado, em né? equipe, né? Exato, trabalho em equipe, exatamente. Então, a gente avalia esses 2 quesitos. Aí a pessoa fazia o teste lá, né? Aí fez o teste, beleza, acabou. Ela vinha aqui para a sala para entrevista comigo e com o Fernando, né? E na entrevista a gente seguiu, inclusive, aquele passo a passo que você dá, histórico escolar, histórico pessoal, familiar, sabe? Que você vai deixando a pessoa falar, né? Que também foi o que a gente aprendeu, o que eu aprendi no curso, passei para o Fernando, vamos fazer tudo assim. Né? E hoje a gente não sabe, tipo assim, se eu tiver que fazer uma nova contratação, com certeza vai ser nesse modelo, né? E aí a gente ia perguntando histórico, deixando a pessoa falar, foi falando, desenrolando conversa tal, e aí a gente foi afunilando cada vez mais. Aí que a gente fez, acabando acho que 12 entrevistas. Né? O pessoal fez o teste e a gente sentou. Eu e Fernando, vamos ver, né? Essa aqui não serve porque ela demorou. Teve meninas que demorou 1 hora para montar um mostruário, teve outras meninas que demoraram 20 minutos. Né? Então, aquelas que demoraram, que foram mais rápidas e montaram com mais perfeição ali, mais próximo, né? Porque para elas também era novo. Foi as que a gente foi selecionando. Vamos fazer essa. A gente vai por eliminatória, né? Porque realmente, quando você faz uma peneira dessa, tipo assim, você fica até assim, meu Deus, quem eu vou escolher desses últimos 3 que ficam, né? Quem eu vou escolher? É até difícil para a gente, como do outro lado, como um empresário, né? Quem a gente vai escolher? Porque daí você faz um funil tão bem feito que, tipo assim, você fica até, meu Deus, eu vou escolher esse ou esse ou esse. Daí a gente foi eliminando, esse muito tempo, foi tirando, né? E aí, no fim, ficaram 4 pessoas, né? Que daí a gente escolheu. Uma delas foi Dessas 4, na verdade, eu ia contratar uma só, para você ter ideia. Né? Eu contratei 3 pessoas nessa entrevista. Entendeu? Nesse funil. Por quê? Porque bom que foi o funil. De tão bom que foi, Carly. Então, nós contratamos... Então, veja só, muitas vezes, né, o empresário ele chega, eu não acho gente para contratar, porque não tem gente para contratar. E aqui eu tenho você me dizendo que você ia contratar uma e acabou contratando 3. Contratamos 3. É porque muitas vezes também o empresário ele fica esperando a pessoa chegar na empresa. Fica lá esperando, aí passa alguém na rua e fala, e aí, tá pegando gente? Tá pegando homem, tá pegando mulher, tô pegando tudo, né? E aí a pessoa passa desse currículo e já põe para dentro. Pessoal, contratar pessoas é igualzinho achar ouro, não tem diferença. Não fica achando que é fácil, porque não é fácil. Eu queria que vocês lessem lá no meu Facebook, quando tem o vídeo ensinando, né, a pedir os vídeos para os candidatos e tal, o pessoal escreve, mas só me faltava essa, agora é seleção de youtuber e não sei o quê. Para que vocês pedem currículo se vocês não vão nem ler? Gente, não é que não vai ler de quem mandar o vídeo. Quem não mandar o vídeo, não vai ler. Exatamente. Para que eu vou ficar lendo o currículo de alguém que não tem interesse nem sequer em esticar a mãozinha e gravar um vídeo? Nem isso a pessoa não pode. Até porque, né, Carmen, tem um pessoal que manda uns currículos assim, que você fala, meu Deus, esse cara quer o quê? Fazer um assistente administrativo? Né? Ele tem um currículo tão bom, não é possível. Então, até isso a gente conseguiu filtrar. Porque quando a pessoa fala, o vídeo, já nem quer, entendeu? E o pessoal fez, assim, muito bem, sabe? Você assim, separa as pessoas que têm vontade das pessoas que não têm vontade. Hoje mesmo, uma pessoa escreveu no meu Facebook, escutem o que eu vou falar para vocês, porque é verdade e é de hoje. A pessoa escreveu assim, que quando ela ficou pedindo na empresa, que ela queria ser mandada embora, e a empresa não queria, e ela já trabalhava há muitos anos na empresa, ela foi lá e bateu o motor do carro, só isso, um prejuízo de R$17 mil. E a empresa mandou embora no dia seguinte.
dá uma olhada se existe ou não conspiração dos empregados zumbis. Fala Sim, sério, fala sério. existe. Na hora de pedir um emprego, a pessoa pede emprego, mas na hora de querer sair, tem pessoas que realmente elas já trazem uma índole muito ruim e a gente tem que Sim, tomar cuidado. É a nossa muito. empresa, é a nossa Sim, empresa. A gente tem que cuidar de quem é que a gente traz para a nossa empresa. sem dúvida. Sem E dúvida. ficar muito atento a isso, né? Ficar muito, muito atento a isso, porque a gente passa mais tempo da nossa vida dentro da empresa do que fora da empresa. Como é que você pode ter Sim, uma empresa com pessoas querendo ver onde é que elas vão te dar sim, prejuízo para que você mande ela embora, né? sim. Quem é que Aí tem você entra. coragem de fazer isso? A gente tem que Isso é tomar verdade. muito, muito cuidado. Aí Então, você pessoal, não separa. tem mágica para contratar. Tem realmente toda uma Técnica, metodologia para né? você seguir, todo um Sim, passo a passo. sim, exatamente. Esse é separar o joio do trigo, que nem falam, né? Porque daí você vai pegar a parte boa, não tem jeito. É tipo assim, é garimpar mesmo. Eu já tinha ouvido falar, né, assim, que, tipo assim, para você contratar um empregado, você tinha que garimpar. Eu falei, meu Deus, porque eu, quando era CLT, né, eu dei aula por 10 anos em uma única escola, e, tipo assim, eu vestia muito a camisa da empresa. Eu realmente era uma pessoa que, tipo assim, ah, vamos fazer isso, vamos, né? Então eu era inconformada, falei assim, não, eu quero as pessoas nesse mesmo modelo, por que não? Né? Eu acredito que tenha pessoas assim, do mesmo jeito que tem aqueles que não querem, que a gente foi obrigado a dispensar, não tem jeito, entendeu? Aquelas pessoas que não estavam interessadas, fazer um corpo mole, e a gente teve que dispensar, entendeu? E aí devagarinho a gente foi montando a nossa equipe, entendeu? Montando, tipo assim, agora eu acredito que cada vez mais vai ficar com muito mais qualidade, porque você afunilando assim, pegando só o pessoal que realmente está interessado em trabalhar, e eu já falo já no dia que eles vão assinar o contrato, né? Eles entram já registrados, e aí vem para assinar o contrato. E a gente já fala, mostra as normas, conforme eu aprendi lá, mostra as normas, olha, assim, assim, assim a nossa empresa, seu salário é X, para hora extra que eu preciso, quando precisar tem que fazer, tá de acordo, tá isso. Tudo o que é preciso, né? Até a Michelle me acompanhou, né? Que ela vai me auxiliando nisso, e eu falo, vai aprendendo aí, porque, né, vamos precisar, alguém vai ter que substituir mais para frente, vamos ver como vai ficando. E aí, ela mesmo já me auxiliou nisso, e o pessoal, a Caluana, a Kate e a Rafaela, assinaram dessa maneira. Não, estou de acordo, eu quero sim, gostei da empresa, vi, elas falaram, essa integração, eu me senti dentro da equipe, né? Então, tipo assim, para a pessoa se sentir acolhida, porque do outro lado, como empregado, né, os maus são os que falam mal de fato. E os bons é onde a gente tem que procurar e realmente acha. Entendeu? É aquela coisa, é garimpar mesmo. Quando eu via garimpar, eu falei, meu Deus, o que é isso aí? Será que nunca vou ter? Né? E realmente, ó, você vê, em alguns currículos eu achei 3 contratações assertivas, entendeu? As meninas estão aí, logo vamos ver, né, como vai ser, acabando a experiência, né, mas por enquanto elas estão lá dando o seu melhor e fazendo por onde, né, e o Muito restante da show. equipe junto. Então, o que eu quero muito que o empresário que está aqui com a gente entenda é que quando o empregado ele chega numa empresa que tem regras, ele dá valor, ele dá valor. Os bons empregados, eles falam, uau, essa empresa está organizada, é aqui que eu quero trabalhar. E quando eles fazem um processo seletivo, eles entendem que a empresa está investindo, né? Está investindo tempo, está investindo, está se dedicando àquilo. E ela está investindo justamente, vocês viram a parte que ela disse que uma pessoa já disse, olha, esse tipo de trabalho eu não quero. Por quê? Porque a pessoa foi lá e fez um teste. Mas é um teste, a pessoa faz um teste e vem embora. Não é deixar uma semana trabalhando sem registro, não é isso. Você marca Não, horário, ela vai, faz o teste e volta para casa dela. Essa é a ideia. E uma pessoa aqui na live, ela perguntou se é certo, né, contratar pela segunda vez. Olha, eu te falo que eu já contratei pela terceira vez. Eu tenho gente lá trabalhando comigo que eu contratei pela terceira vez e de verdade é meu braço direito e meu braço esquerdo. Porque na primeira vez ela ficou boa, mas na segunda ela ficou melhor.
E não é por nada, não, mas nessa Uma terceira vez terceira. ela está arrasando. Ela está arrasando. Aí sim, né? Aí sim. Então, eu não vejo nenhum problema em recontratar a Sim, pessoa quando a pessoa se desligou corretamente, não te deixou na sim, mão, né? Agora, exatamente. eu jamais contrataria se alguém me deixa na mão. Alguém que me Sim, deixa na mão, eu excluo até não do dá, né? Instagram, do Facebook. Não dá, verdade. A pessoa me Aí não deixou dá. na mão, eu já excluo até das minhas redes sociais. Não quero mais, não. Não quero para nada. Agora, se a pessoa realmente é uma pessoa que cumpriu com aquilo que foi combinado e que em um determinado momento ela quis Sim, experimentar outras coisas, ela quis ir para outra certeza. empresa, ou ela quis fazer outro curso, ou ela teve filhos, alguma coisa aconteceu com a vida dessa pessoa, né? Eu tive pessoas que trabalharam comigo que, num determinado momento, elas quiseram ser professoras e depois voltaram correndo. Aí você vê? Então, eu tive pessoas que foram para outras empresas e tá tudo bem, mas nunca ninguém que tenha me deixado na mão. Deixou na mão, Aí acabou não a dá, né? brincadeira. Aí não tem Sim, mais brincadeira, né? não tem Mas eu como, não né? vejo nenhum problema. A Márcia, né? Márcia Prado está falando que ela contratou pela segunda vez e ela adora a pessoa. Você também teve a experiência de Sim, trazer pela sim, segunda vez e tudo bem. Eu acho sim, assim, tudo depende do jeito que eles se desligaram e como eles eram exatamente. durante o período que trabalhavam com você. Agora, Sim, se já não funcionava na primeira, não fica achando que a pessoa mudou. Não faz isso. esquece, Porque esquece. pé de goiaba dá goiaba. Não tem jeito. Não Exatamente. fica assim achando, a pessoa mudou, tal. Olha lá, a Márcia falando, deixou as portas abertas para voltar e voltou. É verdade. Sim, É isso mesmo. Tem que deixar as portas abertas, senão. sim, exatamente. Senão não dá, Legal. né? Porque às vezes você vê o empregado aqui, a gente já teve pessoas que saíram na boa, tranquilo, porque foi o momento de sair, ela quis outros rumos, e beleza, é como você fala, né, Carmen? Quando você falava assim no curso lá, nos vídeos, né? Que eu nem consegui assistir todos ainda, né? Porque implantei uma parte, estou na outra. É que Mas você você falava acabou de assim, me ah, conhecer, você me conheceu no então, Natal. A gente então, praticamente começou as aulas só em janeiro, né? então, que você Então, ouvir assim, a gente ouve falar assim que você vai garimpar, que você vai ver, você fala, meu Deus, o que é, né? Mas a gente consegue. A gente consegue, entendeu? E um dia eles vão embora, e tá entendeu? tudo Fazer o bem. quê? Ou vai ter filho, né? Eu quero ser mãe, ou vai, sei lá, quer casar e mudar de país, tem N coisas, né? Eu tava falando aqui, a gente tem uns empregados nossos que eles até se destacam, né? E aí eu falei assim, meu Deus, já pensou? Eu não vou citar nomes, né? Senão eles ficam bravos comigo. Já pensou se daqui 5 anos essa pessoa souber que ela está trabalhando em outro lugar e eu souber que foi aqui dentro da minha empresa que ela mudou e entendeu que pessoas não são números, são pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, eu falo com muita propriedade e muito orgulho, entendeu? De que cada um que entrou aqui, que faz parte da nossa equipe, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças ter empregado, né? Às vezes parece. Eu tive que mudar muito o meu perfil, porque eu era muito centralizadora, eu tive que soltar um pouquinho mais as coisas, e quando eu soltei um pouquinho mais, foi que funcionou. É inacreditável essas coisas. E tipo assim, e hoje eu sou outra chefe, né? Como falam, outra empresária, totalmente assim, remodelada, vamos dizer assim, entendeu? Remodelada realmente. E eu lembro tão bem quando você chegou na aula e a gente conversava muito na aula, porque você trazia, né, os problemas da empresa e a gente Sim, conversava, e eu me lembro muito do quanto você era centralizadora, e eu falava assim, daí você fazia muito. umas caras assim, meio tipo, será que Ah, isso vai tá funcionar? louca, essa mulher é doida, né? É doida. Mas hoje eu fico só no confiro. Às vezes eu sento ali com as meninas do embelezamento, bato um papo com elas, né? Falar, menina, mas que fotos são aquelas no Instagram? Deu tempo até de ver o Instagram de empregado, gente, que eu não tinha. Aí eu vou lá no comercial, sento lá, bato papo com as meninas, venho no administrativo, no estoque. Então, quer dizer, é outra, digamos assim, que subimos um degrau, né?
Aí agora, isso porque, Carmen, para você ter ideia, eu não cheguei nas regras, nas políticas da empresa, eu não criei nenhuma ainda. Eu tenho algumas normas, regras, a gente fala, né? Mas a gente ainda não sentou para fazer o dress code, regra de celular, regra de horário. Por exemplo, para você ter ideia que eu ainda não tenho problema com isso, entendeu? Então, as regras vamos criar, porque eu tenho que sentar com todos, eles ajudarem e tal. Mas eu ainda não criei, eu tenho algumas normas num caderno de reuniões, né? Numa ata de reunião, que a gente faz lá periodicamente, mas eles já estão cientes. Logo, a Carmen entra nas isso políticas, facilita viu, gente? muito, né? Porque você Muito, está muito. criando a cultura na empresa. A cultura Exatamente. de que as coisas funcionam assim e pronto. Hoje E você tem pronto. quantos CLTs e quantos representantes? Ó, eu tenho um representante comercial, mas hoje tivemos uma reunião para expansão, né? Então, estou tendo tempo até de fazer reunião de expansão, né? Tivemos eu, o Fernando e o Alberto, que é nosso representante comercial, para a gente expandir essa área, para ele ir fora. E eu tenho aqui de CLT, são 15, se não me engano. Se não errei o número, entendeu? Que eu já perdi as contas, né? É Como eu uma falo, turminha boa. sim, é uma turminha boa. E, Mas tipo aí você assim, tem as revendedoras. isso aí eu tenho. A gente tem por volta de umas 550 revendedoras na cidade de São Paulo, né? Chegando quase a 600, né? Já passamos. Já passamos de 600, que o Fernando é o menino dos números, entendeu? Ele traz todos os números, já 600 passamos. famílias, 600 Exatamente. famílias que vocês fazem a diferença. Gente, eu Fazemos a fico muito diferença, exatamente. emocionada, né? Porque são 600 Muito. famílias que vocês vão Sim, poder fazer a diferença para elas. sem Aumentar a dúvida. renda de 600 famílias, injetar dinheiro na economia do país de 600 famílias. E de Sim. que forma? Dando oportunidade para que eles possam gerar renda de Sem forma, investimento ainda, sem não investir é? nada. E ainda teve um senhor que vendeu anéis para a gente, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, além das revendedoras que vocês têm, do CLT, ainda tem o pessoal que faz a sua manufatura que você compra, né, peça pronta ou manda banhar, que você também faz parte da renda deles, né? Então, quer dizer, perde-se o número do que a nossa missão realmente é para ajudar na renda extra das pessoas, na liberdade financeira, né? Embelezando lá com as nossas semijoias, né? Conforme foi lá a nossa missão. Realmente faz parte a gente ajudar as pessoas realmente a crescerem. Se eu ouvir relatos de história que, eu arrumei meu banheiro, que eu consigo vender, né? Tem uma senhora que o marido faleceu e ela vive só da semijoia. Ela tem a aposentadoria lá que ela recebe do marido, né? Acho que é pensão, né? Nem sei como que é. E ela vive de semijoias, entendeu? Então ela é nossa, assim, a melhor vendedora que tá aí e é uma senhorinha, entendeu? Assim, de um perfil C, mas vende, de uma classe C, vende muito bem, entendeu? Não temos tempo ruim, temos muitas revendedoras boas mesmo. Que Bastante legal. gente E que como é que aproveita a tá? oportunidade. Como é que estava a tua empresa quando você me conheceu? Por que você se interessou em começar a me acompanhar, me seguir? O que eu falei que te chamou a atenção? Qual o perrengue que você estava enfrentando? Ô, Carmen, por incrível que pareça, é assim, a gente tinha uma empresa que tava rendendo bem, porém, como eu falei, escalou muito rápido e a gente não conseguiu organizar, entendeu? Não conseguia ver realmente o empregado, tipo assim, tem que fazer. E aí a gente começou com outros olhos, tanto o olhar da nossa empresa quanto dos empregados, entendeu? Com certeza, nesses 3 meses, que a gente fez algumas mudanças, não foram tantas mudanças, mas foram mudanças assim que, transformaram a Infinity, entendeu? A Michelle, que entrou na outra leva, ela saiu em junho do ano passado, e ela retornou em janeiro agora. Ela viu, assim, ela falou assim, isso está totalmente diferente a Infinity. Então, ela pode sentir relatos deles mesmo, entendeu? Então, chamou a atenção o quê? Essa parte organizacional, que eu sou muito organizada, mas era muito centralizadora, entendeu? O Fernando, ele é mais tranquilo, ele passa mais de serviço, mas só que ele também ficava atribulado, muita coisa para fazer. Então, a gente foi mais uma questão, acredito que, organizacional, entendeu? De organizar, de entender
assim, sabe aquele básico? É o básico, Carmen, porque às vezes você vai fazer uns cursos, sei lá, de 15 mil, de 20 mil, e tipo assim, você não vai tirar esse básico, entende? Você não vai tirar esse básico. Eu falo que o curso, esse básico que trouxe, a gente ainda não colocou tudo em prática, é assim, tudo que eu aprendi que vai para a vida, né? Agora, se eu tiver uma, duas, sonhamos até em ter 3, 5 empresas agora, para você ver como que é né? Como que é a abertura, entendeu? É bem assim, ajudou bastante. Só nesses 3 focos que eu fiz. Tirar o meu operacional, sair do operacional, tanto eu quanto o Fernando, fazer contratação de gente boa aí, né? Não posso negar, e criei a missão, visão, valores da minha empresa. Foi exatamente essas 3 coisas que a gente fez esse ano. Por enquanto, né? Ainda temos muita coisa para fazer ainda, né? 3 pontos, né, que vocês trouxeram, e você percebeu que isso refletiu também no teu faturamento? Olha, Carmen, eu acredito que sim, porque, tipo assim, É melhor perguntar para o Fernando, que o Fernando tem os números. Melhor perguntar para o Fernando. E aí, Fernando, conta Fernando, para a tá te gente se aumentou o chamando. faturamento. Se Acho que sim, aumentou né, nosso você? faturamento com o curso. Se passaram a ter mais de Olá, 600. Carmen, tudo bem? Olá, Ah, gente. apareceu o Fernando. Nunca tinha visto você nas aulas. Deixa eu passar o fone para ele. Aí. Tudo bem, Olá. Fernando? Finalmente estou te Agora tudo bem. conhecendo. Prazer te conhecer. Ah, legal, muito prazer, o prazer é meu. Legal. Fernando, diga uma coisa. Como vocês entraram, né, no programa bem pouco tempo, foi agora no Natal, e aí vocês começaram implantando missão, visão, valores para dar uma remodelada na cultura. Depois, Sim. vocês também, pelo que a Andrea trouxe, já fizeram a seleção, seguindo a metodologia, né? E o que mais, Andrea? Teve uma terceira coisa. Tiraram um pouco o pé do operacional. Você percebeu que essas ações que parecem ser simples, elas refletiram no seu faturamento? Elas refletiram no aumento de vendedoras? Elas refletiram em quê, essas ações? Sim, eu pude ver, a gente pôde supervisionar melhor, porque o que faz entrar mais dinheiro na empresa é ter mais vendedoras, né? Então a gente conseguiu focar na meta e poder cobrar do comercial, e isso dá resultado, já tem dado resultado há alguns meses, e a gente colocou uma meta bem expansiva para esse ano, né? Que a nossa meta, a gente chegou em 6 anos em 500 e poucos revendedoras, né? E a meta para esse ano é chegar em 1.000 revendedoras, né? A visão do Uau! ano é 1.000 Dobrar a revendedoras. quantidade de vendedoras. E estão indo Sim, bem, né? Porque, pelo que eu sei, agora vocês já têm mais de 600. Ou seja, isso seria 20% da meta já atingido aí em sim, 2 Sim. meses, 3 meses com sim. março, é isso? Isso está dentro do padrão e o time está indo bem. As meninas entenderam qual é a função dela, o que elas têm que fazer e estamos exatamente em cima da meta. Show! E para que vocês tivessem esse aumento de faturamento, vocês começaram a trabalhar mais ou vocês saíram do operacional? Como é que foi isso na tua visão? Não, na minha visão, a gente saiu bastante. O mais difícil é migrar o serviço para as pessoas, né? Então, trazer o processo, o que está dentro da sua cabeça, às vezes, e passar para a pessoa é difícil. Mas eu tive que, a grandes penas, conseguir passar, estou quase zerado de operacional, e isso pode ajudar muito na gestão, né? Porque uma empresa sem gestão, ela não consegue dar andamento. Né? Muito show. É verdade. Se o dono está lá no operacional apagando incêndio o tempo todo, quem é que está fazendo a empresa crescer? Aí a empresa realmente Exatamente. não tem como crescer. Porque Sim. os incêndios não terminam, né? É um incêndio que a gente apaga aqui, é um incêndio que a gente apaga ali, e às vezes pega fogo e a gente nem vê pegar fogo, nem vê. O que mais, Fernando, que você percebeu de diferença de antes, né, do ano passado para esse ano, né? Já que vocês me conheceram em dezembro? Ah, sim, sim. A gente tinha muita dificuldade também no cartão de ponto, né? Inclusive, a gente te achou você indicando a empresa do Aponte, né? Ai, Então, que a gente tem uma legal. facilidade muito grande, porque antes tinha que ir lá, a gente pegava um pendrive, conectava para saber, aí chegava no final do mês, 5 não bateu ponto. Aí a gente com a ponte, no dia mesmo ali a gente já sabe, pode acompanhar, pode visualizar. Isso mudou muita coisa, mudou assim radicalmente, porque
temos colaboradores externos, então ele, se não conseguir bater o ponto, e com a ponte a gente pode também mandar ele ter no celular dele para ele poder fazer de onde ele estiver. Com certeza, é uma mão na roda, né? E é obrigação do empresário cuidar dos horários das pessoas. Eu já vi processos como o da Edilene, né, que ela não fazia hora extra, ela só trabalhava com empresas que são atacadistas, ela tem atacado de cama, mesa e banho, a loja fecha, e ela mostrou para o juiz as câmeras, que a loja estava fechada, escura, aquela pessoa não fez hora extra. Mas não adianta, ela perdeu e teve que pagar 45 mil reais para uma pessoa que dizia que trabalhava todos os dias até as 8 horas. Uma coisa, às vezes até as 10 tal. Uma coisa que você via que era mentira, que não tinha como, mas o fato dela não ter o registro de empregado, isso fez a diferença. O registro do ponto, né, do empregado. Pelo fato dela não ter o registro do ponto do empregado, ela perdeu. Então, as pessoas me perguntam, Carmen, mas com quantos empregados precisa ter? 1. A lei fala menos de 10. Mas, se um único empregado entrar na justiça, você vai ter problemas. Então, a Carmen fala, com um empregado, registra o ponto desse um único empregado. Porque depois ele pode falar o que ele quiser na justiça e quem vai ter que provar é o dono da empresa. Muito legal que vocês conseguiram organizar essa parte. Então, foi essa parte que fez com que vocês me conhecessem. Que legal. Sim. Sim. Aí a gente foi. Aí eu fui acompanhando, até que saiu. Eu enchia tanto o saco, eu não sei se era a Ana, não sei quem que era que estava comigo no WhatsApp. Vai sair o curso esse ano? Desde outubro eu estava lá. Vai sair o curso, vai sair, quero fazer. Aí quando saiu, ela falou, vai sair. Em dezembro vai sair, já estava, né? Aí eu falei assim, ai meu Deus, e a Carmen viajando lá, sei lá, em Nova York. Falei, eu quero fazer esse curso, a mulher não chega. E aí até que, em dezembro chegou, eu falei, no Natal? Vai no Natal mesmo. Vai agora, entendeu? Vamos para cima e vamos fazer um pouco de cada vez. Viu, Carmen? Uma coisa que eu estou ansioso para implantar é as férias, né? Porque eu sou... É verdade. Eu já acabei de fazer 18 anos de trabalhar para mim mesmo e ainda não tirei uma férias de 30 dias ainda. Chega, né? Agora já estou de maior, né? Sim. A ideia... chegando nisso ainda. A ideia é que a empresa funcione tão bem, tanto com vocês lá dentro, quanto com vocês não estando lá dentro. Sim. Porque, como eu sempre digo, a pessoa ela tem que fazer X, Y, Z, se você estiver lá. Se você não estiver lá, X, Y, Z. Ela tem que fazer a mesma coisa, você estando lá ou você não estando lá. Então, quando você perceber que ninguém te perguntou nada, que está tudo funcionando, é porque é o momento de você ir tirando as férias. E a minha sugestão é sempre assim, vai fazendo aos poucos, né? Eu gosto muito como a Maricela fez, ela saiu uma semana, funcionou, saiu 15 dias, funcionou, saiu 20, funcionou, saiu 40 dias, funcionou. Ela foi aumentando a quantidade de tempo aos poucos. E quando ela viu, em um ano, ela tinha saído várias e várias vezes de férias, né? Legal. E assim, ela ficou 40 dias fora e funcionou. Então, não saia de uma vez, porque as pessoas se assustam. As pessoas se assustam. Sim. A gente até... Eu mesmo, né? Eu só tirei férias hoje, até aquela férias que é do Natal ao Ano Novo. Então, se eu começar com uma semana, já está de ótimo tamanho. Nossa, eu fico, assim, muito feliz de ver em tão pouco tempo, né? Quantos resultados que vocês conseguiram. Sim. Basicamente, 60 dias, está só começando. Agora vocês têm até dezembro para estar implementando tudo. Ainda tem muita coisa. Algo mais que vocês gostariam de falar para os empresários que estão nos assistindo? Fernando? Uma coisa que eu quero falar é assim, não tem segredo, né? Porque assim, acho que vai fazer o curso da Carmen e vai vir tudo pronto. Não. Ela traz o passo a passo, né? E você tem que executar. E a parte de executar dá um trabalhinho, mas trabalho no começo e descanso depois. Né? Sim. Sem dúvida, mesmo. É um curso para quem está sem tempo. Entendeu? Alguém fez. Tem um lá nomeado, mas alguém fez. Alguém comprou pão, quando eu chego aqui, já não... Tipo assim, o pessoal já tomou café, já todo mundo, cada um
foi fazer as suas coisas, né? Então, eu peguei muito o que você falou, né? Que eu achei interessante uma vez. Que você ia almoçar com os empregados, que você tomava café, que você não dava uma folguinha para eles, né? Eu era mais ou menos assim, entendeu? Aí eu até brinquei com eles esses dias. Eu falei, gente, eu não vou mais entrar no almoço de vocês. Eu não vou deixar, porque é o único momento que vocês têm para falar mal de mim. Brinquei com eles, né? É verdade, eu brinco com eles, né? Porque é bem assim, eles têm um café da tarde aqui e eles ficam lá, Carmen, nesse café lá, 15 minutinhos conversando, batendo papo lá, descontraindo para voltar a trabalhar. E tipo assim, eu e Fernanda, a gente tá aqui na sala. Aí vem um ali na nossa porta, quer café? Quer bolo? Quer pão? Entendeu? Então eles mesmos se preocupam em vir nos servir. Você vê como que é. E a gente preocupado com tudo e hoje quem se preocupam são eles, entendeu? Por zelo, por... Né? Então muda, né, Branca de Neve. Exatamente, não deixa o pessoal fazer. E você tem muita gente competente, entendeu? A gente, tipo assim, a gente descobriu talentos que a gente não sabia que tinha, que estava escondido ali, né? Entendeu? E foi deixando. Hoje, se, tipo assim, a gente logo vamos tirar as férias, né? Em breve vamos agendar nossas férias. Mas se a gente precisa se ausentar, por exemplo, na terça-feira, meu cachorrinho deu um problema na boca dele e eu precisei levar ele no veterinário. Eu consegui ficar a manhã toda para levar meu cachorrinho lá no veterinário, entendeu? Coisa de madame, entendeu? Né? Tipo assim, porque eu precisei, foi uma necessidade. Eu falei, em outros tempos, o cachorrinho ia ficar doente e eu ia vir para a empresa. Eu já deixei meus filhos doentes, deixei de ver pai, mãe, né? E aí você sabe outras prioridades, né? Você vai vendo outras prioridades, a empresa é prioridade, mas você também tem uma vida fora daqui, né? Você também tem o que fazer fora daqui, né? Entendeu? Se preocupar com isso, né? Mas é bem verdade. assim. Muitas vezes o empresário é o primeiro que chega, né? Às Sim. vezes os empregados eles escrevem assim: mas eu também tenho família. Tá, você tem família, mas você tem horário para sair, você tem férias, às vezes você tem até um banco de horas, não pode passar as 44 horas semanais. Agora, empresário, muitas vezes é lá o último que sai, chega em casa, está trabalhando, está preocupado, está fazendo. Sim. É diferente. É Nossa, diferente. muito. E outra coisa que é diferente, o empregado pode deixar de ser empregado a qualquer momento que ele queira. A hora que ele Não quiser. quero mais trabalhar, ok, tudo bem. Beleza. Agora, o empresário, não. Não. Se ele tiver de saco cheio da empresa, ele não pode ir embora. Tem lá que vir. 600 vendedoras que dependem dele. Sim, faz o quê? Ele não né? pode virar as costas e ir embora. Ele tem outras responsabilidades. Se tem uma pandemia, ele tem que pagar o salário. Se tem um dilúvio, ele tem que pagar o salário. Tem que pagar o Não salário, importa, exatamente. Não importa. Então, realmente, Exatamente. tem que pagar, aconteça o que acontecer. Essa é a grande Sim. diferença de ser empresário e de ser empregado. O Sim. empregado, ele pode sair, tá tudo bem, Sim, vai para quer outra, faltar, né? não vem. Sim, e graças a Deus nessa pandemia que passou, desde que do começo, a gente não conseguiu nem reduzir o salário de ninguém. De tanto trabalho. Integral, De tanto trabalho. Tivemos até que fazer mais contratações, né? Enquanto um fala assim, não dá certo, estou fechando, né? Infelizmente, a gente contratou. Aliás, todos os nossos... Vamos dizer que a pandemia findou agora em março, vamos colocar assim. Né? Findou assim. Estamos vivendo, começando a viver como era antes, né? Todos os empregados que hoje a gente tem aqui na empresa foram contratados em meio à pandemia. Entendeu? Todos eles, porque... A 2022 que deu uma aliviada, né? Mas 2020, 2021 pegou. Então foi de lá que a gente contratou todo mundo. Então tem gente boa para trabalhar? Tem. Procurar mesmo, né? Procurar. Então eu cumpri minha promessa. Hoje tem mais lucro e liberdade. Sim, com certeza. Com certeza. A liberdade é assim... Quem não tem, acha que não vai conseguir. Eu era uma delas, que achava que eu não ia conseguir. O Fernando propôs, até acho que foi no fim do ano passado, né, Fê? Da gente folgar. Uma segunda-feira ele folga, uma segunda-feira eu folgava, né? E aí foi dando certo, e a gente mantém. Entendeu? Então hoje dá tanto certo, a gente consegue. Uma segunda eu não tô, uma segunda ele não tá. E aí, tipo assim, a gente vai partir, talvez por uma semana, né? Aquela semana o Fernando vai estar de folga nas férias dele, a outra semana eu vou estar nas minhas férias. A gente já consegue sonhar e ver que isso vai funcionar, entendeu? A gente já consegue saber que isso funciona, porque realmente toda a equipe que a gente tem, se a gente não vir, eles conseguem
fazer, digamos assim, né? Então, a Mônica está aqui. Sim, a Mônica está aí, né? A Mônica, a gente na sexta-feira... Tá a Mônica, tá a Michele, tá todo mundo. Michele, acho que está a Gleice, acho que está a Caluana, eu também vi aí. Eu vi uma porção aí dos nossos empregados. E aí a Mônica, o que aconteceu? Ela ganhou um jantar com os chefes na nossa confraternização de fim de ano. E ela ficou esperando esse jantar. Cadê que os chefes tinham tempo de ir? Né? E aí a gente foi organizando, passando o serviço, e nós conseguimos na sexta-feira passada, né? Nós conseguimos ir o tal sonhado almoço dela com os chefes. Então, quer dizer, até isso a gente conseguiu fazer. A gente saiu daqui, era 13h e chegamos aqui quase 5 horas na empresa. Então, quer dizer, pude, né, dar isso para ela, que ela já tinha ganho. Ela nos presenteou com uma conversa muito legal, entendeu? E, tipo assim, a gente conseguiu ficar ausente da empresa e a empresa trabalhando aqui. Os outros empregados tudo trabalhando, cada um fazendo o seu serviço. E, entendeu? A gente chegou só para dar um tchau praticamente, né? Que eles saem 5 horas às sextas. E, tipo assim, né? Então, uma coisa que eu achava impossível há 3 meses atrás, não preciso nem falar muito tempo, entendeu? Para mim era totalmente possível. Isso que você falava era abobrinha, sei lá. Era, tipo assim, não ia dar certo. Mas realmente dá, gente. E imagina o sofrimento, né, de você ver um filho, alguém precisando, e você ter que estar lá no operacional, senão paga a empresa toda, Sim. Né? E eu entendo muito essa questão do cachorro, só que eu não fiquei um dia, eu fiquei o mês inteiro. Porque o meu cachorro estava com um tumor que tomou conta do fígado dele todinho, e eu tinha que dar água na boca, na seringa. Quem é que ia dar água na seringa para ele? E eu queria estar lá, e alimentação na seringa, e bate-fígado, e aquela loucura, e quanta latinha daquele AD, né, que a gente compra. E vai, porque não tem jeito, Sim. Né? Uma pessoa ainda consegue reclamar, falar, mas sim, o cachorrinho não consegue. Não tem jeito, ele sente dor e ainda fica olhando para a gente com aquela carinha, né? Sim. Então tem que dar água na seringa, alimentação na seringa, e ele só balançava o rabinho assim. Oh, meu Deus do céu. Eu já deixei, Carmen, filho em casa, já, tipo assim, já deixei meu marido quantas vezes, né, para vir fazer aqui, chegar cedo no trabalho, e tipo assim, eu já cometi essas loucuras doidas aí que minha empresa era tipo empresa em primeiro lugar, deixava até de ir à igreja, né, que nós somos cristãos, e a gente deixava até de ir na igreja para estar na empresa. Então, quer dizer, a empresa começou a virar um Deus, e aí quando você fala assim, meu Deus, não posso, né? Se o senhor me deu tudo isso, eu tenho só que administrar, né? Não é completo. Então, quando você vê, apareceu esse curso, eu falei, não, é esse mesmo, vamos organizar. E realmente, assim, faz muito sentido, muito mesmo, é muito bom. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final para os empresários que nos acompanham e que são empresidiários. Pode falar. Eu acho que é assim, Carmen, é aquela coisa, né? Quando você, como que é, eu presidiário, né? Tipo assim, quando você não consegue desfocar, entendeu? É o momento que você tem que sair, porque ficar no operacional é uma zona de conforto. Você trabalha muito, mas é uma zona de conforto. E se você não sair dessa zona de conforto para subir um degrau e falar assim, hoje eu posso bater no peito e falar assim, eu sou empresária, né? E subir esse degrau, tipo assim, você nunca vai ser empresária. Então, digamos que o curso, ele é libertador, entendeu? Então, tipo assim, você vai comprar esse curso, tipo assim, vai ficar louco, né? Tem tanta coisa para fazer. Não, é um pouquinho de cada vez. Como a Carmen fala, um pouquinho de cada vez. Você vai colocando mais compra, gente, porque realmente na nossa empresa, só a contratação, que foi o que a gente mais abordou aí, que foi tintim por tintim que eu fiz conforme o que a Carmen recomendou, já pagaria o curso, entendeu? Já pagaria o curso, que é uma seletiva de RH, né? Tipo assim, é um serviço de RH, né? Fazer essa contratação. Então, tipo assim, você não precisa pagar a empresa fora para contratar, você só precisa mesmo fazer o curso, comprar e fazer, entendeu? Porque se não fizer, não tem como você provar, né? Como a gente aqui, que a gente propôs a fazer, ainda não fizemos tudo por completo, né? Porque não houve tempo ainda hábil para tudo isso, mas o pouco que a gente aplicou já, tipo assim, surtiu um efeito assim libertador, realmente. Traz muita liberdade mesmo. Eu achava que não, mas
Enfim, estava errada, ainda bem, né? Ainda bem que eu estava errada. E eu costumo dizer assim, o inteligente ele consegue aprender fazendo e errando, né? Mas o sábio ele procura aprender coisas dos outros. Então, graças a Deus a gente não teve nenhum processo trabalhista, porém a gente está se munindo de todas as possibilidades com sabedoria, para amanhã não ter essa situação. Lógico que todos os funcionários estão aí, né? Vocês são uma bênção, mas aprender com sabedoria, tanto nas outras coisas, não só a questão de colaborador, né? Mas a missão da empresa, por exemplo, a gente não sabia como começar, que pé tomar, a gente fez assim, a empresa inteira se movimentou e com sabedoria do que já foi passado, a gente aplicou. Né? Sim. Muito show. Parabéns para vocês, parabéns pela história de vocês, parabéns por acreditar no sonho de vocês. A diferença de um empresário de sucesso e um empresário que fracassou é que o que fracassou desistiu. Sim. Então, vai ter perrengue? Vai. Vai ser difícil? Vai. Vai querer desistir? Vai. Vai doer? Vai. Mas vai. Sim. Porque se fosse fácil ser empresário, todo mundo ia ser empresário. Sim. Não ia ter ninguém que a gente pudesse contratar para as nossas empresas. Todos seriam empresários. Então, algumas pessoas querem ser empresários, outras pessoas querem ser empregados e tá tudo bem. Ou algumas pessoas estão na fase de ser empregado. Talvez o David hoje é empregado de vocês, talvez amanhã ele resolva ser um representante comercial, talvez depois ele resolva ter uma empresa de representação, não sabemos. Tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é que enquanto eles estão na fase em que eles estão sendo empregados, que sejam os melhores, né? Que saibam exatamente o que tem para fazer, que estejam na empresa no horário que foi combinado, que aquilo que é combinado não é caro, então que tudo isso vai realmente acontecer, né? E se um dia eles estiverem mais, tá tudo bem também. A gente agradece e a vida que segue. Um dia a gente saiu das empresas, talvez um dia eles saiam também. Mas o empresário fica. O empresário fica, né? A gente tem que estar muito atento a isso.